Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, nossa live de perguntas e respostas que acontece toda quarta-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas e perguntas de quem está me acompanhando. Por que eu faço isso? Todo dia eu posto 1, 2, 3 conteúdos e você vai aprendendo cada vez mais e chega mais perto de se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, uma pessoa que lucra nas altas e nas quedas da bolsa com tranquilidade. Só que quanto mais você aprende, mais dúvida você vai tendo. É um processo normal. Quando você não conhece nada, você não tem nenhuma dúvida. Você não sabe nem qual dúvida ter. Agora, à medida que você vai aprendendo, vão surgindo dúvidas e uma vez por semana eu paro para responder todas essas perguntas e a partir disso a gente começa uma nova jornada de aprendizado. Se você não participou da última consultoria gratuita, tudo bem. Na próxima quarta, 20 horas, você pode participar ao vivo no meu canal no YouTube. Tá bom? Agora assiste a gravação da última que aconteceu e vamos logo para a primeira pergunta de hoje. Devo esperar um pouco mais para investir em ações de construtoras ou incorporadoras? Excelente pergunta, tá? O que acontece? Esse setor de construção civil, onde a gente tem construtoras e incorporadoras imobiliárias, é um setor extremamente cíclico, tá? E aqui a gente está pensando o quê? Investimento em ações. Por quê? Uma ação nada mais é que o quê? Um pontinho que pisca num gráfico? Não, tem nada a ver com isso. Uma ação é simplesmente uma parte do capital social de uma empresa. Ou seja, comprei uma ação, estou me tornando sócio de uma empresa. Ponto. Essa empresa atua em determinado setor, em um determinado segmento. A depender desse setor, ele se comporta de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, o setor de construção civil, ele é extremamente penalizado, as ações caem muito quando a taxa de juros sobe e as ações se valorizam muito quando a taxa de juros cai de forma consistente e persistente, certo? Então, a gente está vendo o que está acontecendo, tá? Até um comunicado, eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas não consegui ainda parar para gravar um vídeo sobre esse tema, porque tem muita coisa acontecendo. O Banco Central, ele na semana passada, ele alterou a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, tá? Ele subiu para 13,25%. E aí, no dia que ele faz a reunião, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é formado pelos diretores do Banco Central, ele solta um comunicado curto e grosso, 1, 2 páginas, certo? Onde ele diz mais ou menos qual é a decisão que eles tomaram, quantos votaram contra, a favor, o que eles veem para a próxima reunião e assim por diante. Uma semana depois, eles divulgam a ata da reunião, tá? Então, primeiro é um comunicado rápido, como se fosse uma manchete, depois é um artigo completo, ou seja, é a ata da reunião do Copom. Nessa ata, eles deixaram bem claro que, e até no comunicado já deram uma pista, mas na ata foram muito mais incisivos, que eles têm ideia de elevar nossa taxa de juros mais uma vez na próxima reunião, certo? E depois deixar ela num patamar alto por um período persistente. Tá? O que é um período persistente? 2022, 2023, talvez até 2024. Com o objetivo de frear a inflação e trazer a inflação para baixo para os preços pararem de subir enlouquecidamente, como a gente está vendo. Então, o que acontece? A gente está num momento em que a taxa de juros, em tese, pode ser que continue subindo por conta de fatores externos e tudo mais. Mas em tese, ela está muito mais próxima de parar de subir do que de subir muito mais. Então, ela está muito mais próxima do seu momento de topo e posteriormente ela vai passar a cair. Quando? Ano que vem, daqui 2 anos, 3? Não sabemos. Mas partindo daqui não tem mais muito para onde subir. Tem mais espaço para baixo do que para cima, embora a gente não saiba quando vai para baixo. Quando a gente olha um pouco para a história e pensa, por exemplo, no último ciclo de queda da nossa taxa de juros, que aconteceu ali a partir de outubro de 2016, a gente viu que caindo a taxa de juros, a nossa taxa Selic, o que acontece? O financiamento fica mais barato, as taxas de financiamento ficam mais baratas. Como as taxas de juros ficam mais baixas, os empresários se animam a investir, contratam mais pessoas, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente comprando a casa própria, até porque a taxa de juros está mais baixa. Então, a construção civil, esse segmento imobiliário fica muito mais aquecido e as ações se valorizam absurdamente. A gente tem várias ações aí que de 2016 a 2019 subiram 300, 400, 500, 600, 1000%, tá? Então, o que acontece? A pergunta aqui é mais ou menos sobre timing, né? Devo esperar um pouco mais para investir em ações de construtoras ou incorporadoras? Esse negócio de ficar esperando, geralmente ele te penaliza. Então, antes de te responder especificamente a pergunta, eu vou te responder de uma forma que você não pediu, mas é muito melhor, tá? Eu posso te dizer o seguinte, eu estou investindo em ações de incorporadoras e construtoras. Ou seja, se eu estou investindo, eu acredito que não tem que esperar.
O que não quer dizer que as ações não vão cair um pouco mais. Elas podem cair um pouco mais. Elas podem ficar lateralizadas por um tempo. Mas eu entendo que esse é o comportamento, essa é a peculiaridade desse setor. E tá tudo bem para mim ficar no 0 a 0 nessas ações nesse setor por 1, 2, 3 anos. Ou quem sabe ficar perdendo, inclusive. Porque eu sei que depois o jogo vira, e é normal, é um processo do capitalismo, que a economia se comporta em ciclos. Então a taxa de juros não vai subir para sempre. Ela vai passar a cair a partir de um determinado momento, que hoje especula que é o quê? 2024, 2025. Então, a partir do momento que tiver a expectativa, aqui está o grande ponto, a partir do momento que se tiver a expectativa de que a taxa de juros vai começar, ao invés de subir, cair, essas ações já vão começar a se valorizar. Os investidores antecipam o que deve acontecer no futuro. Quando a expectativa já for, poxa, vai cair a taxa de juros, essas ações já vão se valorizar. Se você ficar esperando muito, pode ser que você perca esse primeiro gatilho de alta. E talvez você nunca tenha feito essa conta. Mas, se você perde o início do processo de valorização, geralmente você rentabiliza muito menos com o passar do tempo. Imagina o seguinte, deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você foi lá e investiu em uma ação que o preço dela estava R$10. Digamos que tem uma ação de uma construtora que agora o preço dela está R$10. E aí você fala e comprou agora, tá? E aí o que acontece? Passou um certo período de tempo, o preço da ação caiu mais 10%, você estava perdendo 10%, ficou um ano perdendo 10%, e daqui a pouco cria-se a expectativa no mercado de que a taxa de juros vai começar a cair em uma determinada data. Pode ser até distante. As ações já vão começar a subir, os investidores já vão começar a comprar essas ações, e isso vai mover o preço das ações para cima, certo? Digamos que você poderia ter comprado a 10, você amargou um prejuízozinho ali de 10% durante esse período de tempo, poderia até ser mais, não tem problema nenhum. E no consolidado, no fim do ciclo, no período de 5, 6 anos, essa ação saiu de R$10 e foi para R$100, tá? Vinícius, tem como? Tem. A Trisul, por exemplo, valorizou mais de 1.200% no último ciclo de queda na taxa de juros. Então, ela pegou e subiu para R$100, perdão. E aí você ganhou o quê? 900%. Porque você comprou a 10 e ela chegou a 1.000, então você ganhou 900%. Você multiplicou por 10 o capital investido. Só que você sofreu por um ano ali uma quedinha. Agora, esse é o Joãozinho. E aí tem o Josué, que ele pensou o seguinte, vou ficar esperando. Quando tiver um momento que tiver a expectativa de que a taxa de juros vai começar a cair, eu invisto. E aí o que aconteceu? O Josué, ele ficou esperando. Só que quando surge a expectativa e ela vira... Quando surge a expectativa, as pessoas começam a falar, poxa, a taxa de juros vai começar a cair, o preço das ações já começam a subir, desse setor específico, que é muito cíclico, acompanha o ciclo da economia. E aí, o que acontece? O Josué ficou esperando. Quando isso virar consenso, eu vou investir nas ações. E ele espera virar consenso. E passam-se alguns meses até que todo mundo diz, não, realmente a taxa de juros ela vai ter que começar a cair, porque os indicadores já permitem, são vários meses que a inflação está vindo abaixo da meta. Só que nesse período de tempo, o preço da ação já foi para 15 ou 20 reais. Vamos pegar um exemplo que o preço da ação foi para 20 reais, tá? E aí você ficou esperando para entrar no melhor momento, no momento mais favorável na sua cabeça, e aí você comprou a ação por 20 reais. Na sua cabeça, o que aconteceu? Você deixou de ganhar simplesmente os primeiros 100%. Você concorda comigo? Poxa, você poderia ter comprado a 10, só que você comprou a 20, tá? E aí você deixou de ganhar os primeiros 100%. Só que se você comprou a 10, você multiplica o seu dinheiro por 10 vezes se ela chegar nos 100 reais. Se você comprou a 20, você vai multiplicar o seu dinheiro por quanto? Por apenas 5 vezes. Poxa, é muita coisa? É. Mas por ficar esperando o melhor momento, que eu chamo de o bumbum da mosca, você quer acertar o bumbum da mosca, imagina que você quer dar um tiro no bumbum da mosca. Para de pensar no bumbum da mosca. O que acontece? Você fica esperando, o preço vai subindo, você quer esperar uma confirmação, e aí você fica esperando, e aí você compra por um preço que é o dobro do que você poderia ter pago. Tudo bem que você não sofreu no curto prazo aqui, mas você pagou o dobro e você vai ter uma rentabilidade que vai ser a metade. Por quê? Porque você não pensou no seguinte, no potencial de rentabilidade que isso tem no longo prazo. Você ficou sempre agarrado no eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã. Então, você precisa ter um pouquinho de sangue frio se você quiser ter rentabilidades maiores para entender o seguinte, você não vai encontrar o timing perfeito.
E você nem deve buscar o timing perfeito. Tem pesquisas que apontam, feitas há mais de 4 décadas, que apontam que apenas 4% de todo o resultado dos melhores hedge funds do mundo vem desse fator timing. O restante vem de outros fatores. O timing não é tão importante assim. Não tem como saber. Se você quiser saber o timing perfeito, o preço já vai estar alto. Já vai ter subido. Não quer dizer que você não vai ter lucro. Você vai ter, mas vai ter um lucro muito menor do que se você analisasse, pô, isso aqui tem potencial, a empresa está com um caixa muito grande, a empresa está com endividamento controlado, ou, por exemplo, quase zero dívida. O caso, por exemplo, da EZTEC, que a gente olhou com a turma 17 na mentoria ao vivo de ontem. É uma empresa extremamente segura, tá? Porque tem um caixa gigantesco, tem praticamente zero dívida, atua num segmento da parte de construção civil muito interessante, muito rentável, que tem menos risco do que outras empresas, por exemplo. Então, eu prefiro me expor agora. Se cair mais, eu compro mais. Se cair muito mais, eu compro muito mais e aproveito o preço mais baixo. Por quê? Eu sei que o ciclo vira. Porque é assim que funciona o capitalismo. A gente vai crescendo em riqueza no longo prazo, no longuíssimo prazo, só que alternando entre momentos de crescimento e crise. Desde que você nasceu, você viu vários momentos de crescimento e vários momentos de crise. Você nunca viu uma crise persistente e você nunca viu um momento de crescimento persistente. Por quê? É a natureza do capitalismo. Para ter crescimento, precisa existir crise, porque a crise nada mais é que a correção dos exageros do último momento de crescimento, que foi longe demais, não deveria ter ido tanto. Só que ninguém tem bola de cristal. Então tem crescimento muito forte, crise, crescimento, crise, a gente vai evoluindo no longuíssimo prazo como sociedade assim, tá? Então, respondendo objetivamente essa pergunta, devo esperar mais um pouco para investir em ações de construtoras e corporadoras? Você que sabe, mas eu já estou investindo. Eu acho que uma forma melhor de eu te responder nem é te dizer faça isso, é te dizer eu estou fazendo isso. Então eu estou investindo, se cair mais, vou comprar mais, sem problema nenhum, porque eu sei analisar ação, eu pego ações que têm uma dívida quase nula, muito dinheiro em caixa, assim elas não vão quebrar nessa crise, e além disso eu entendo a dinâmica do setor, que esse tipo de ação não é para eu ganhar dinheiro daqui 1, 2 anos, mas é para eu ganhar daqui 5 anos, o que possivelmente a ação de nenhum outro setor vai me pagar. Entende? Então eu seguro um pouco a ansiedade quando eu estou falando nesse setor. Não quero resultado nos próximos 1, 2, 3 anos. Eu quero a partir daqui, mas num ciclo de 5, 7, talvez 10 anos, eu vou multiplicar por 5 vezes pelo menos o meu dinheiro, com muita tranquilidade, a depender da ação que eu escolher. Vamos lá, segunda pergunta. As duas anteações podem ser alocadas no exterior? O custo-benefício é melhor que deixar aqui? Vamos lá. Quando a gente está falando de anteações, a gente está falando do dólar e do ouro, tá? Vinícius, o que é uma anteação? Sou novo por aqui. Ok, uma anteação é um investimento que se valoriza quando as ações caem, tá? Mas não se valoriza na mesma medida. No longo prazo, se valoriza pelo menos 2 a 3 vezes mais que a queda das ações. No curto prazo, pode tudo subir junto, pode tudo cair meio junto, durante meses, inclusive. Então, é super normal. Por isso que o foco ao investir, o seu foco tem que estar em investir por pelo menos 5 anos. Tá? Porque senão você está especulando na bolsa, senão naturalmente você vai perder dinheiro, tá? Já saiba disso. Então você tem que ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos, senão não faz sentido você investir na bolsa. Assim sendo, as anteações são o dólar e o ouro, que eles têm uma comprovação de longo prazo, mais do que apenas uma correlação, ou seja, apenas uma observação e validação com base na história de que quando uma coisa subiu, o outro caiu e subiu muito mais do que aquilo que caiu, etc e tal. Existe uma relação umbilical, uma relação de causa e efeito, certo? É por conta da queda num determinado investimento que tem uma alta no outro e assim por diante. Então isso nos dá confiabilidade de que isso vai continuar acontecendo no futuro e não foi somente uma coincidência do passado. Aí tem várias formas, vários veículos de investimento nas anteações, tá? Tem como investir nas anteações no exterior, tá? E aí a pergunta é, o custo-benefício é melhor que deixar aqui? Para o ouro, sim. É melhor o custo-benefício investir lá fora do que aqui, tá? Por quê? Quando você investe aqui, por exemplo, em ouro, o que acontece? Você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você tiver, tá? Se você investir lá fora, por exemplo, em ETFs no exterior, o que acontece? Você tem uma isenção do imposto de renda até R$35 mil em vendas. Então, você pode vender até R$35 mil
desse ETF de ouro, por exemplo, lá fora, e você não precisa pagar imposto de renda sobre essa rentabilidade. Então você tem uma vantagem tributária, certo? Então você dribla, digamos assim, mas é de forma totalmente legal. Eu quero dizer dribla porque você acaba fugindo de forma legal, tudo que eu falar para você é de forma legal, desse imposto de renda que você teria que pagar. No caso do dólar, tem uma faca de dois gumes, é um processo diferente, tá? Por que é um processo diferente? Porque se você mandar dinheiro lá para fora, por exemplo, vou converter meus reais em dólares, vou deixar meu dinheiro parado lá na conta, numa corretora nos Estados Unidos, por exemplo. Meu patrimônio vai estar em dólar. Qual é o problema? Você corre o risco dessa empresa quebrar e o fundo garantidor não cobrir a sua perda. Por quê? Basicamente porque aconteceu uma quebradeira geral no sistema financeiro e, poxa, o FDIC já quebrou nos Estados Unidos, por exemplo, que é o equivalente ao FGC no Brasil, que garante, caso um banco quebre, ele te devolve dinheiro se você estiver investindo no CDB, LCI, LCA. O FDIC lá nos Estados Unidos é o comparável ao FGC aqui no Brasil. Na verdade, o FGC imitou o FDIC, tá? E o FDIC já quebrou, já foi à falência. Então, essas instituições, elas sempre garantem o valor para você, mas só te pagam se eles tiverem dinheiro disponível em caixa. Então, se for uma quebradeira meio geral, por conta de uma crise de liquidez, uma crise financeira, você pode ficar sem o seu dinheiro. Então, assim, eu acho que é um risco muito alto você deixar dinheiro parado na corretora, tá? Agora, qual seria uma outra alternativa para você investir, por exemplo, em dólar no exterior? Seria você... E por que investir em dólar no exterior? Porque se você investir, por exemplo, num ETF, o que é um ETF? É um fundo de investimento negociado na bolsa. Se você investir em um ETF no exterior, você tem essa isenção em vendas de até R$35 mil, você tem isenção do imposto da renda. Se você investir num fundo cambial aqui no Brasil, por exemplo, investir em dólar, o que vai acontecer? Você tem que pagar 15% de imposto da renda sobre o lucro, tá? Pelo menos 15%, nos dois casos, ouro e dólar. Qual é o grande problema, tá? Eu vou até compartilhar minha tela aqui para ficar mais evidente para você. Estou pegando aqui e te mostrando agora na minha tela um ETF, tá? Que é o SHV, que basicamente é um ETF por meio do qual você consegue investir em títulos americanos de curtíssimo prazo, certo? Então, o que a gente consegue ver? Que esse ETF de renda fixa está tendo prejuízo, está tendo desvalorização. Por que esse ETF de renda fixa está tendo prejuízo, está tendo desvalorização? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo. E enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos estiver subindo, o que acontece? Na renda fixa tem essa regra. Se a taxa de um título sobe, o preço dele cai. Então, acontece que se você investir em dólar no exterior, investindo por meio do SHV ou qualquer outro ETF americano, você vai ter essa vantagem de não ter que pagar imposto de renda para vendas de até R$35 mil. Só que você pode estar perdendo dinheiro nesse período porque a taxa de juros está subindo, tá? Até onde vai subir essa taxa? Não sabemos. Então, assim, fica meio que você perde de um lado e ganha do outro, tá? E tem uma outra questão, tá? Talvez você não saiba, talvez você saiba, não sei, mas é algo que muito pouca gente sabe. A legislação brasileira, ela obriga os fundos cambiais, estou falando agora do investimento em dólar aqui no Brasil, aquele que eu considero mais eficiente, por meio de fundos cambiais, com bom histórico, boa gestão, baixíssimas taxas. Esses fundos cambiais são obrigados por lei a investir 80% do patrimônio do fundo em investimentos que vão gerar aquela valorização do dólar com o passar do tempo. Então, 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em instrumentos financeiros que vão gerar a rentabilidade do dólar com o passar do tempo, certo? Para esse fundo nos entregar essa rentabilidade, tá? Os outros 20%, o fundo tem uma certa flexibilidade, não precisa ser investimentos diretamente ligados ao dólar. Então, o que muitos fundos cambiais fazem, tá? Eles pegam esses 20% e investem em Tesouro Selic. Investem no título público mais seguro do governo federal, que vai render a taxa Selic e vai me dar um incremento da rentabilidade. Então, pesando esses fatores aqui, você vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, tá? Se você investir lá fora no SHV, você não vai pagar imposto de renda, se vender até 35 mil, mas você vai ter uma queda durante um período de tempo enquanto a taxa de juros americana estiver subindo. Se você investir no fundo cambial aqui, você vai pagar imposto de renda, mas você vai ter esse rendimento adicional, inclusive ao próprio dólar, com o passar do tempo. Vinícius, mas eu vi que ontem, semana passada, para de olhar para o curto prazo, pelo amor de Deus.
você vai ter, com o passar do tempo, uma rentabilidade acima da valorização do dólar, certo? Por conta dessa exposição, isso vai depender de fundo. Tem fundo que usa estratégia, tem fundo que não, é mais passivo, deixa mais largado. Depende do fundo, tá? Mas muitos fundos vão entregar uma valorização acima da valorização do próprio dólar. Então, você tem que pagar imposto de renda, mas tem esse extra, e lá fora você não tem esse extra, e ainda pode ter essa queda, mas não paga imposto de renda. Então, assim, vai ficar mais ou menos no mesmo lugar. Para a questão de facilitação, na minha visão, o que você pode fazer? Você que escolhe, tá? Tanto faz, a grande verdade. Eu invisto ainda pelos veículos aqui no Brasil, tá? Talvez num próximo momento de ciclo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, se eu quiser levar o meu investimento lá para fora, eu posso levar. Mas não vai ser algo que sim que vai mudar a sua vida, tá? Não vai ser algo que vai mudar a sua vida. Então, eu continuo por aqui. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, melhor do que eu falar o que você fazer, é eu falar o que eu faço, né? Acho que tem um alinhamento muito maior em relação a isso. Ao investir no Tesouro Selic, quais são os percentuais descontados para obtermos o lucro líquido mensal? Vamos lá. Quando você investe no Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais conservador que existe no Brasil, certo? Na verdade, o investimento mais conservador, mais seguro que existe no país é o Tesouro Selic. Quando você investe no Tesouro Selic, o que acontece? Vai aparecer lá para você, no relatório ali do seu investimento, qual é a sua rentabilidade bruta e qual é a sua rentabilidade líquida. E aí, qual é a diferença entre rentabilidade bruta e líquida? Que eu acredito que é o que se refere aqui essa pergunta. A sua rentabilidade bruta vai ser o quê? Durante um determinado período, vai ser a taxa Selic daquele período mais um determinado spread, mais um determinado percentual. O que é esse spread, Vinícius? O que é esse determinado percentual? Isso aqui que eu vou te mostrar na tela agora, tá? Você ganha a taxa, por exemplo, se eu investir no 2025, Tesouro Selic com prazo para 2025, você vai ganhar a taxa Selic daquele período, tá? Mais 0,11% ao ano. Esse 0,11, Selic mais 0,11, é a rentabilidade anual. Então, isso vai ser calculado de forma proporcional ao prazo que você está olhando, a esse resultado. Então, se foi de um mês, ele vai pegar qual foi a taxa Selic desse mês, certo? Mais 0,11% ao ano, trazido a uma rentabilidade mensal, que vai dar menos de 0,01%. Tá? Vinícius, e se eu investir num título e a taxa Selic mudar no meio do mês, qual vai ser a minha rentabilidade mensal? A quantidade de dias úteis equivalente à taxa Selic anterior, vai ser feito o cálculo proporcional, e depois somado com a quantidade de dias úteis equivalente à proporcional da nova taxa Selic. Tá? Então, é a taxa Selic do período mais aquele determinado spreadzinho, aquele percentual, trazido de forma proporcional pelo prazo que você investiu. Isso aqui é a rentabilidade bruta. Tá? Agora, o que é a rentabilidade líquida? É a rentabilidade bruta menos os custos que você tem. Então, quais seriam os principais custos que você teria? Imposto de renda e IOF. Tá? O IOF é o imposto temporário, imposto sobre operações financeiras. Então, ele existe até o prazo de 30 dias. Se você investir em Tesouro Selic, por exemplo, por 30 dias, você tem a cobrança desse IOF. Tá? E ele vai caindo à medida que o tempo passa. Então, poxa, se você ficar só um dia investindo no Tesouro Selic, por exemplo, e aí você investir no outro dia você quiser vender, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar 96% do seu lucro como IOF. Se for 10 dias, poxa, você vai ter que pagar uns 60% do lucro, mais ou menos. De forma que esse imposto zera no 30º dia, tá? O imposto de renda, ele se refere ele tem uma faixa, né? Existe a tabela regressiva do imposto de renda. Então, se você investir por até 6 meses no título, você vai estar pagando 22,5% de imposto de renda, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, a partir de 2 anos, a alíquota do imposto de renda cai para 15% sobre o lucro que você tiver. Então, o que você vai fazer? Rentabilidade líquida vai ser basicamente a bruta menos os custos que você vai ter, os principais deles são os impostos, tá bom? Então, basicamente é isso que você tem que descontar. Só que não quer dizer que você tem que descontar. Todo o cálculo ele é feito de forma automática para você. Então, se você entrar no portal do investidor do Tesouro Direto, lá dentro do portal vai aparecer para você todo o detalhamento de cada título público onde você investe. Então, você foi lá e investiu num Tesouro Selic, num Tesouro IPCA+, fez 10 aportes diferentes, em datas diferentes, vai aparecer todo o detalhamento de cada aporte. Qual é a rentabilidade bruta, qual é a rentabilidade líquida e tudo mais. Tá bom? Mas, basicamente, essa é a diferença. Ter a LUG 11 ou não? Qual renda fixa tem mais rentabilidade? Vamos lá.
aqui você misturou duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você misturou a Lug11 com renda fixa, sendo que a Lug11 é renda variável. Vinícius, o que é a Lug11? A Lug11 nada mais é do que um ETF que existe no Brasil, por meio do qual você pode investir em um REIT nos Estados Unidos, certo? Na verdade, é num ETF de REITs nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Existe um ETF nos Estados Unidos que é o VNQ. Esse ETF, o VNQ, basicamente, ele engloba grande parte dos REITs de vários setores diferentes da economia. Vinícius, o que é um REIT? Um REIT é uma empresa focada no mercado imobiliário, certo? Que tem uma série de benefícios dos Estados Unidos, tá? Como, por exemplo, isenção de imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Você me pergunta o seguinte: Vinícius, faz sentido eu investir no Lug11? Bom, de cara eu já te digo assim, ó, não vejo sentido. Se você quer investir no Lug11, por que você não investe diretamente no VNQ lá fora? Só que tem um problema também, né? Se você for olhar, por exemplo, o que aconteceu com o preço do VNQ com o passar do tempo, claro que tem os dividendos e tudo mais, mas dividendo não soma muito em multiplicação. Ah, Vinícius, mas a Petrobras, pô, você está pegando a Petrobras na data de hoje que está distribuindo um monte de dividendo por conta de interferência governamental. Não trata a exceção como regra. Se você for ver, poxa, qual é a rentabilidade do VNQ nos últimos 5 anos? 7%. Sabe? Então, assim, eu não invisto em REITs, tá? Eu não invisto em REITs. E não invisto no VNQ. Então, assim, eu não vejo sentido, tá? Eu não sei porquê, talvez você tenha ouvido falar por aí, eu não sei qual é a sua tese em relação a isso, se você tem uma tese ou se você está pensando em seguir uma dica, mas eu não invisto no VNQ. Então, se você quiser investir no VNQ, investe no VNQ. O Lug11, ele é só uma estrutura que te permite investir no VNQ, certo? Diretamente por uma corretora aqui no Brasil, que você vai ter mais uma taxa para pagar. Só isso. Sendo que você pode investir diretamente lá fora, abrindo uma conta rapidamente em 2 segundos, não, em 2 minutos, por exemplo, na Avenue, que é uma corretora feita para brasileiros, e você investe no VNQ num processo de, sei lá, poucos cliques. Então, assim, se você quer investir em REITs, investe direto lá fora. Não tem por que você investir por meio de um veículo aqui e ter que pagar mais taxa por isso. Porque aí você tem que pagar a taxa do VNQ e a taxa do Lug11, tá? Agora, você falou assim, renda fixa, tá? esse ETF aqui é de renda variável. Se você investe no VNQ, você está investindo nas ações de empresas, de uma forma indireta, mas em ações de empresas que têm maior parte dos seus negócios ligados ao setor imobiliário, tá? Então, assim, calma, respira fundo. Aí você me pergunta, qual renda fixa tem maior rentabilidade? Bom, se você for olhar só para a rentabilidade na renda fixa, fica na poupança. Por quê? Porque você não está fazendo uma análise prudente, uma análise decente. Vinícius, você está me agredindo falando dessa forma. Não, gente, não tem outra palavra para falar. É isso. Análise decente é aquela que você analisa risco-retorno. Então, por exemplo, se eu for olhar qual é a renda fixa que de forma garantida vai estar rendendo mais, é o CDB de um banco quebrado à beira da falência. Por quê? Ninguém quer emprestar dinheiro para ele. Para ele conseguir pegar dinheiro emprestado e tentar rolar essa dívida mais para frente, para tentar conseguir reerguer o banco, ele oferece altíssimas taxas, no último gargalo do desespero. Então, compra um CDB no banco falindo e vai lá e conta com a garantia do FGC. E aí, se der errado, você perde todo o seu dinheiro. Na busca por ganhar o quê? 15%, 20%. Então, você corre o risco de ganhar 100%. Então, assim, não olha só para rentabilidade. Você tem que analisar risco-retorno. Um investidor sempre em alta, quando ele analisa um investimento de renda fixa, ele olha para risco e retorno. E o único investimento de renda fixa que faz sentido quando a gente analisa risco, retorno ou risco e potencial de retorno são os títulos públicos do Tesouro Direto. E aí a depender do seu perfil, a depender do prazo dos seus objetivos, a depender para quando você quer esse dinheiro, a depender de alguns fatores, você vai escolher algum tipo de título ou outro, como por exemplo Tesouro Selic, PCA+, pré-fixado, e algum prazo ou outro. Você pode escolher um título com uma data de vencimento, um prazo de validade para 2025, ou para 2035, ou para 2045, ou até mais além, e jogando assim com datas mais ou menos semelhantes a essa. Então, são duas perguntas separadas, tá? A Lug11 não investiria, no VNQ também não, mas se você quiser investir direto no VNQ.
E qual renda fixa é mais rentabilidade? Aquela podre de uma empresa falindo. Mas eu não investiria nesse negócio, tá bom? Certo, gente? Se fez sentido para você esse conteúdo, se a resposta a essas perguntas te ajudaram de verdade, faça o seguinte agora, clica aqui embaixo em gostei, certo? Clicando em gostei, você vai fazer com que esse vídeo vá para mais pessoas. Aproveita e já compartilha com os teus amigos que querem investir na bolsa, que já investem na bolsa, se eles podem ser ajudados por esse conteúdo, tá bom? Não deixa essa mensagem morrer aqui. Tem um caminhão de gente perdendo dinheiro na bolsa. Vamos ajudar essas pessoas, tá bom? Aproveita você, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse negócio que a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.